Livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus. Aprendendo a irar-se sem pecar, de Lisa Bever. Para quem magoou pessoas amadas e se arrependeu, nós temos a promessa de esperança e de um recomeço. Meus agradecimentos a muitas mulheres cujo coração foi tocado por este livro. É a primeira vez que leio um livro que fala comigo de um modo tão claro e pessoal. Sempre tive dificuldade de lidar com a ira e busquei ajuda no aconselhamento a fim de perdoar outras pessoas por mágoas passadas. A abordagem deste livro, porém, é inteiramente nova. Capítulo 1: Janelas Quebradas. O ano era 1988 e John e eu estávamos bem no meio de uma discussão acalorada. A propósito, tão acalorada que eu tinha parado de falar. Depois de fechar a boca, com medo de que a situação fugisse do controle, eu dei as costas para o John e fui secar a louça freneticamente. Senti a temperatura subir enquanto a minha respiração se tornava cada vez mais ofegante. Algo parecido com o que havia acontecido quando entrei no trabalho de parto. Não podia permitir que a torrente escaldante de palavras enfurecidas jorrasse, de forma incontida, de meus lábios e afogasse meu marido, por mais que eu tivesse chateada com ele. No entanto, John viu meu silêncio repentino de outra forma. Ele imaginou que eu estivesse fazendo a temida greve de silêncio. Por isso, tentou puxar assunto de várias maneiras. E eu, como não esbocei reação, ele recorreu à provocação. E de repente a coisa toda funcionou. Olhei para o prato em minhas mãos. Era um prato de salada, inquebrável. E como em câmera lenta, voltei-me em um movimento parecido com os atletas arremessadores de disco e lancei o prato. Não havia como voltar atrás. O prato já estava no ar, seguindo sua trajetória em direção à cabeça do meu marido. John se desviou dele e escapou de uma possível decapitação. O prato fez um arco, passou muito além do balcão da cozinha, aonde John estava parado, estarrecido, e prosseguiu em um voo estável sobre toda a extensão da sala. Para meu espanto, parecia estar ganhando velocidade. Eu nem sabia, nem mesmo atirar um disco de frisbee. Como havia conseguido fazer um prato voar com tamanha perfeição? O som do vidro se estilhaçando me trouxe de volta à realidade. Incrédula, fiquei olhando para a janela da sala, que agora era apenas uma moldura, a qual se apegava alguns cacos. A parte inferior, com a tela, estava intacta. O prato havia despedaçado a parte superior do vidro. Houve um momento de silêncio enquanto John e eu olhávamos perplexos para a janela. John foi o primeiro a falar. Não acredito que você jogou um prato para mim. Eu também não acreditava no que eu havia feito, mas era verdade, e não tinha como voltar atrás. Com todo o cuidado, nós dois nos aproximamos da janela, sentindo o vento frio de inverno entrar no nosso apartamento e situado no segundo andar. Lá embaixo, na grama, havia um prato branco. Eu vou buscar, murmurei. Calcei os sapatos, abri a porta com cuidado, na esperança de que os vizinhos não tivessem ouvido o meu acesso de raiva. Senti o vento forte da Flórida no rosto e nos meus cabelos. Fui descendo as escadas bem devagarzinho, olhando para ambos os lados antes de chegar ao gramado na frente do prédio. O prato estava cercado de cacos. Olhei para cima, pensando que John ou algum vizinho tivesse me observando, mas consegui ver apenas alguns reflexos do céu nublado. Removi os cacos de cima do prato e, segurando-o junto ao corpo, subi com toda a velocidade a escada entre os dois prédios, que agora parecia mais um túnel de vento. Era como se o vento em si estivesse me acusando. Eu tinha consciência da verdade e recebi de bom grado a sua condenação severa. Eu a merecia. De volta ao apartamento, olhei para o John. Peguei o prato. Não quebrou. Observei e mostrei a ele como se fosse algum consolo. Você sabe que eu vou dizer a verdade, né, Lisa? Falou meu marido, em voz baixa. Vou ligar para o zelador e explicar que minha esposa atirou um prato em mim, que eu desviei e então o prato quebrou o vidro da janela. Eu fiz que sim com a cabeça, passivelmente. A raiva tinha passado e só restava a vergonha. Eu sei, mas não vou estar aqui quando você falar com o zelador. Preciso sair para fazer compras. Aproveite para falar com ele enquanto estiver fora. O silêncio soava pesado e desconcertante. Em contraste com as palavras coléricas, vocíferas apenas alguns momentos antes. Eu fiquei admirada com o fato do nosso filho de 2 anos ter permanecido dormindo e não ter ouvido nada.
Mais que depressa, fugi da cena do crime. Sozinha no carro, deixei escapar um pesado suspiro de desalento. Quando virei a chave, cânticos de adoração que vinham do rádio preencheram meu silêncio. Mas eram palavras vazias, que nada tinham a ver comigo. Então, desliguei o rádio e deixei o silêncio me envolver novamente. Não queria algo que me confortasse ou me consolasse. Queria a dura realidade. Saí do estacionamento e resolvi dar uma volta antes de ir ao supermercado. Preferia não correr o risco de encontrar o zelador no prédio. O que ele iria pensar de mim? Aqui está a próxima Lizzie Borden, a assassina do machado. A raiva tinha passado e só me restava vergonha. Decidi remover a vergonha e a culpa como uma forma de castigo. Comecei a imaginar as piores consequências possíveis. Talvez o jornal trouxesse a seguinte manchete: esposa de pastor de jovens quebra a janela em prédio residencial. E se John fosse demitido por causa do meu comportamento? Ou pior ainda, e se isso se estendesse para além de mim e do John? E se a mídia aproveitasse essa oportunidade para criticar todos os cristãos de Orlando? Eu não me sentia no direito de orar para que Deus, de alguma forma, intervisse no meu favor, com o fim de encobrir o que havia acontecido, mas talvez ele fizesse em favor dos membros da comunidade cristã da cidade. Então, comecei a interceder por eles. Eu dizia: ó Deus, por amor à minha igreja, ao grupo de jovens, ao meu marido e todos os cristãos de Orlando, peço que faças alguma coisa. Nada é difícil demais para o Senhor. Sei que não mereço essa intervenção. Não haja por mim, mas por todas as outras pessoas. E eu supliquei repetidas vezes. Eu estava verdadeiramente em pânico, com a mente cheia de imagens perturbadoras que poderiam tornar-se realidades terríveis. Eu imaginei como seria quando eu entrasse na igreja e em meio a olhares de decepção e dedos apontados em minha direção. Fiquei pensando nos sussurros de espanto, bem como nos acenos de confirmação. Sempre soube que Lisa tinha problemas com raiva. O espírito mostrou para mim. Diria uma mulher a outra. Talvez fosse necessário pedir perdão a toda a igreja, mas eu temia que, mesmo assim, minha vergonha não se dissipasse. O que minhas novas amigas iriam pensar de mim? Com certeza não falariam mais comigo. Imaginei os maridos delas advertindo-as, na privacidade de seus quartos, a manterem distância de mim. Afinal, a Bíblia diz que não devemos andar com pessoas que se enfurecem. Que dirá então com uma esposa de pastor cheia de ira? Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto. Estacionei o carro e procurei me recompor antes de entrar no supermercado. Por certo, não havia como escapar daquilo que eu fiz. Meu marido não mentiria, e eu não queria que ele o fizesse. Talvez não fosse matéria da primeira página do Jornal de Orlando, mas alguns desdobramentos seriam inevitáveis. Conformei-me com isso e reconheci que merecia sofrer as consequências. Esperava apenas conseguir me recuperar quando tudo tivesse terminado. Foi difícil fazer compras, não conseguia me lembrar do que eu precisava. Percorri a esmo os corredores do mercado. Nosso orçamento era tão apertado que não podia levar itens desnecessários, ou que ainda tínhamos em casa. Arrependi-me de não ter feito uma lista. Era como se minha cabeça estivesse no meio de um nevoeiro. Consegui pegar apenas algumas coisas que eu sabia que estava faltando em casa. E voltei para a solidão do carro. O sol estava se pondo. Talvez eu pudesse me esgueirar até o apartamento quando tudo tivesse escuro. Peguei o caminho de volta para casa e, ao chegar, passei um longo tempo dentro do carro, observando se havia algum movimento em nosso prédio. Eram quase 6 da tarde e eu me dei conta de que o zelador provavelmente já havia encerrado o expediente. Peguei as sacolas de compra e subi as escadas. Bati a porta, vi que não estava trancada e entrei. De imediato, vi o pedaço de plástico que cobria o buraco da janela. Ele movia-se para frente e para trás com o vento, como se estivesse respirando. Procurei John, temendo que ele poderia contar, mas ainda assim me sentia pronta para ouvir. O que ele disse? Perguntei, um pouco hesitante. Das duas, uma. Ou Deus ama muito você, ou você deve ter orado para valer, respondeu John, mas com uma expressão séria. Eu disse, mas o que aconteceu? E ele respondeu, bom, como avisei você, eu estava decidido a contar a verdade sobre o que tinha acontecido. Mas foi muito estranho. Quando o zelador chegou, Edson o recebeu na porta. O rapaz foi até o sofá e o afastou da janela. Perguntou o que havia acontecido e depois se curvou e levantou a mão. Não, não, nem precisa responder, disse ele, segurando um carrinho de metal do nosso filho. Eu também estou com um filho de 2 anos. Vamos colocar outro vida amanhã, sem custos.
Comecei a falar, mas ele me interrompeu. Não, John, não se preocupe, essas coisas acontecem. Vou fechar com plástico para não entrar nenhum inseto. E foi embora. Acho que estava com pressa de ir para casa. Sentei-me em choque. Meu Deus. Será que Deus tinha feito isso tudo por mim? Não. Era por todos os outros motivos. Qualquer que fosse a explicação, esse era o fim da história. Meu filho de 2 anos levou a culpa pela janela quebrada. Comecei a sentir o peso da vergonha ser retirado dos meus ombros. Não sabia se deveria rir ou chorar de alívio. Nenhum dos meus medos se havia concretizado. Pedi perdão novamente a meu marido, mas tenho que reconhecer que naquela noite, deitada na cama, perguntei-me por que Deus havia encoberto minha culpa, se nem mesmo meu marido se mostrara disposto a fazê-lo. Afinal, John não deveria ter me provocado. Eu não tinha o hábito de sair por aí quebrando janelas todos os dias. Tinha sido um episódio isolado. Deus havia me perdoado. Do contrário, não teria resolvido a situação de um modo tão extraordinário. Eu não deveria ter atirado o prato, mas John também não deveria ter me levado a esse extremo. Segui essa linha de raciocínio até pegar no sono, sob o cobertor da justiça e da justificação própria. Cobertor que eu havia tecido para mim. Meu arrependimento se havia evaporado. Eu precisaria ter mais cuidado no futuro, e John também. Eu tinha racionalizado a situação a ponto de perder uma lição valiosa. Mais de um ano se passara até que minha ira cobrasse um preço suficientemente alto para eu buscar o verdadeiro arrependimento. Talvez você nunca tenha, literalmente, estilhaçado o vidro de uma janela, mas, no entanto, deixou um rastro de sonhos e relacionamentos despedaçados. O simples fato de você ter este livro em mãos significa que está em busca de equilíbrio. Você deseja ter uma vida fervorosa, mas também piedosa. Talvez você não dê vazão à sua fúria. Talvez até mesmo o reprima. Ainda assim, ela é fonte de destruição nesse caso, de autodestruição. Talvez todas as janelas da sua casa lhe pareçam estilhaçadas. Tijolos de raiva foram atirados e ventos gélidos sopraram e apagaram seu fervor e sua esperança. Eu tenho fé de que você pode encontrar a cura. A ira em si não é errada, mas a raiva e a fúria a intensificam até ela se tornar destrutiva. É na sombra e na vergonha da destruição que clamamos por socorro. Peço a Deus que, de algum modo, você aprenda com os meus erros e cresça seus relacionamentos. Primeiro Deus e depois com outras pessoas. Pai, eu me dirijo ao Senhor no precioso nome de Jesus. Peço que restaure as janelas despedaçadas de minha vida. Tenho mais interesse na verdade do que nas aparências. Quero que a luz da tua palavra brilhe em meu coração e me sonde. Quero que a verdade na mais profunda do meu ser. Quero viver livre da culpa e da vergonha. Senhor, instrua-me em seus caminhos, para que eu ande neles. Derrame seu amor que cobre os pecados. Dê-me o poder de sua graça, para que eu me sujeite à verdade, que me libertarão e me permitirão que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da minha vida. Capítulo 2. Quando você ficar irado, não peque. A primeira parte de Efésios 4:26 não traz nada de desafiador. Fiquem irados. A maioria de nós não tem dificuldade de ficar irado. Acontece sem aviso. Alguém nos corta no trânsito e pronto, exclamamos algo sem pensar. E não tem mais como apagar a nossa resposta. Falaremos mais a esse respeito nos próximos capítulos. A princípio, esse versículo parece contraditório. É evidente que nos dá permissão para sentirmos ira. Fiquem irados. Não há nem mesmo uma condição como se for absolutamente necessário que fiquem irados, então tudo bem. É apenas uma constatação. Fiquem irados. O versículo parece validar a experiência de ira e garantir que haverá momentos em que ficaremos irados. Mas também diz que, nessas horas, não devemos pecar. Deus nos dá permissão para nos irarmos. Ele conhece a capacidade inata do ser humano de se irar e a compreende. É uma emoção e ele a conhece. Podemos observá-la tanto no choro frustrado do bebezinho recém-nascido, como no clamor do patriota por justiça. É ouvida e reconhecida nas lágrimas dos pais aflitos com a morte de um filho e no tremor silencioso de uma avó enlutada. A ira é uma emoção humana tão válida quanto a alegria, a tristeza, a fé e o medo. Fiquem irados, não é errado sentir ira.
Até mesmo Deus fica irado. Aliás, isso acontece com frequência. Ele se zangou repetidas vezes com o povo escolhido. O Antigo Testamento registra centenas de referências à ira divina voltada contra Israel e outras nações. Quando reprimimos uma emoção porque não a consideramos válida, cedo ou mais tarde voltamos a expressá-las de forma inadequada. Mas em contrapartida, quando uma emoção se manifesta sem comedimento, não tarda a se fazer acompanhar pelo pecado. O próprio Deus valida a ira humana. No entanto, a maioria de nós nem sequer compreende a ira. Será que significa atirar coisas nas pessoas queridas e gritar com elas? Será que significa guardar rancor porque alguém nos traiu? Não. Estes são exemplos de expressões inadequadas de ira. Há uma linha tênue entre ira e pecado. A ira, de acordo com o dicionário, pode ser definida como descontentamento intenso, geralmente temporário, sem especificar a forma de expressão. Não é errado sentir profundo e intenso descontentamento em relação ao acontecimento ou às ações de alguém. O descontentamento abrange desaprovação, desgosto e aborrecimento, sentimentos presentes em todos nós e que podem ser ocorrências cotidianas. Essa definição de ira não fornece um canal ou forma específica de expressão. Creio que isso se deve ao fato de que há diversas reações e atitudes apropriadas diante da ofensa que provoca a ira. As reações também podem variar de acordo com fatores individuais, por exemplo, como idade, personalidade, situações, lugares. Espera-se muito mais de um adulto em público do que uma criança pequena. De modo semelhante, espera-se muito mais de alguém que ocupa um cargo de autoridade ou de liderança. Figuras de autoridade não devem usar o seu cargo para expressar livremente as emoções ou para alcançar seus próprios objetivos. É importante se distanciarem de toda ofensa pessoal, por tempo suficiente para que se concretizem de que isso pode afetar outras pessoas que se encontram debaixo de seus cuidados ou de sua direção. Por exemplo, quando eu era uma jovem solteira e não cristã, eu fazia questão de expressar a minha opinião a respeito de motoristas que me esperavam no trânsito. Fornecia uma avaliação de sua habilidade na direção, recheada por uma série de palavras explicitamente indecorosas. Então, eu me tornei cristã e aprendi que as minhas palavras têm poder de abençoar ou de amaldiçoar pessoas. Além disso, tive a experiência de pegar carona com um motorista piedoso que, a certa altura, levou uma cortada. Fiquei observando pelo canto do olho para ver qual seria a reação dele. Ele não soltou nenhum palavrão, nem mesmo franziu a testa. Em vez disso, sorriu gentilmente e, com um gesto, esboçou um convite para que o outro motorista o cortasse novamente. Voltou-se para mim e comentou: é melhor lançar uma semente de bondade. Procurei de imediato imitar o seu comportamento. Quer dizer, não, pelo menos, parei de usar palavrões e gritar pela janela aberta. Ainda rangia os dentes e dizia algo como: vamos, querida, não tô com todo o tempo do mundo. Que tal sair da minha frente? Não vai machucar você. Eu também tinha o hábito de buzinar de forma instrutiva, por preocupação com a segurança alheia, é claro. Então, casei e tive filhos. Não me sentia mais à vontade de dizer coisas a pessoas que não podiam me ouvir dentro de seus carros. Especialmente quando, especialmente quando eu via meus lindos filhos fazerem o mesmo. Eles tomavam o partido da mãe diante de motoristas imprudentes. Faziam cara feia, gritavam do banco de trás e olhava para mim em busca de aprovação. Perguntava com ar de triunfo: esse cara precisa aprender a dirigir, né, mamãe? Opa, eu tinha que encontrar outras formas de expressar o meu desagrado, pois agora ele afetava e influenciava outras pessoas. Meus filhos estavam me imitando, e eu não desfrutava mais o privilégio de gritar com desconhecidos, supondo que, para começar, eu fosse um privilégio legítimo. Por uma questão de segurança e de sanidade dos meus filhos no futuro, eu precisava dar exemplo de descontentamento construtivo.
Tive de desenvolver aptidões defensivas e não ofensivas na hora de dirigir. Em vez de atacar verbalmente outros motoristas, agora procuro ensinar meus filhos, dizendo que a eles que alguma coisa que esse motorista fez é perigoso e mostrando como podemos reagir. Quando vejo no retrovisor um caminhão gigante se aproximando com toda velocidade, eu comento: vai ver que esse homem está chateado ou com pressa. É melhor a gente sair do caminho dele. E então eu mudo de faixa. Tenho que reconhecer, porém, que ainda não sou capaz de convidar outros a me cortar. Vejamos novamente a definição de ira: descontentamento intenso, geralmente temporário, sem especificar a forma de expressão. Ela traz o termo temporário, que significa momentâneo, passageiro, de pouca duração ou efêmero. Portanto, a ira deve ser, por definição, breve e transitória, e não prolongada e perigosa. Muitas vezes, vivemos em um estado constante de exaspersão, intercalado por breves interlúdios de felicidade. Deus nos dá exemplos do tipo saudável de ira, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura uma vida toda. Salmos 30, versículo 5. A proporção entre ira e favor é muito pequena. De acordo com Davi, a ira de Deus dura apenas um instante. Davi sabia do que estava falando. Ele havia experimentado pessoalmente a ira divina. Ele perdeu seu filho quando a ira do Senhor se acendeu contra os seus pecados secretos de adultério e de homicídio. Davi poderia ter ficado amargurado com Deus, considerando que a ira divina duraria a vida toda, enquanto seu favor é momentâneo. Acaso a espada não tinha estado continuamente sobre sua casa? Mas, ao contrário, Davi vislumbrou o caráter e a natureza de Deus. E, por meio de seu arrependimento, apegou-se à bondade e à misericórdia divina. Deus, em sua ira, pode temporariamente esconder o seu rosto, mas ele o faz por decisão própria e não por rejeição. Ele compreende nossa necessidade de voltar os olhos em outra direção ou nos afastar da fonte de descontentamento a fim de evitar uma expressão destrutiva da ira. Não nos afastemos de outros para castigá-los. Distanciamo-nos para que as brasas de nossa ira arrefeçam e a razão possa voltar a governar o nosso coração. Deus disse a Israel: vão para a terra que manam leite e mel, mas não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Êxodo 33, 3. E por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão a trarei de volta. Isaías 54, 7. Ele nos deixa ou nos dá as costas apenas por um breve instante. Em seguida, volta para nos tornar nos braços com grandes e incontáveis misericórdias. Devemos dar as costas para situações por um instante a fim de poder separar a pessoa de suas ações, palavras ou comportamentos. A ira piedosa não rejeita a pessoa, rejeita a transgressão e, com boa e pura consciência, busca um momento de solidão, a fim de separar uma coisa da outra. Tenho inúmeros exemplos de ocasiões em que Deus, em sua graça, fez isso por mim. Há momentos em que a sua mão pesa sobre mim e eu sei que estou experimentando seu descontentamento com a minha postura. Quando a situação se torna insuportável, arrependo-me com sinceridade e peço perdão. Logo, o peso desaparece e o meu coração é preenchido com seu amor e com suas promessas quando me sinto indigna dessas dádivas. Sei que mereço julgamento, mas em vez disso, Deus concede misericórdia. Ele me traz para junto de si com imensas e bondosas misericórdias. E ainda me diz: você ainda é minha, eu ainda a amo. Sei que você quer agir corretamente, e eu creio que você mudará. Eu perdoo e esqueço. Deus quer me dar a convicção de que ainda sou filha e de que ele não me rejeitou, embora as minhas ações, minhas palavras e meu comportamento não sejam aceitáveis a ele. Vale a pena observar novamente. Quando nos iramos, a nossa primeira reação deve ser dar as costas, mental ou fisicamente, para a situação por um instante, a fim de poder separar a transgressão do transgressor. A boa e velha regra de conter
A boa e velha regra de contar até 10 é válida, mas, com frequência, não é tempo suficiente. Uma vez que nos retiramos temporariamente do conflito, temos de perguntar: o que está me aborrecendo? O que está realmente acontecendo no meu íntimo? Preciso separar algum tempo para responder a essas perguntas? Isso nos remete à segunda parte do versículo de Efésios, com o qual começamos este capítulo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Efésios 4:26. A ideia de que a ira passageira também corresponde à admoestação de Deus, que, em vez ou outra, diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não se trata de um problema com a escuridão. Todos nós já ficamos chateados depois do pôr do sol, porque continuamos acordadas por longas horas da madrugada. Creio que quando a ira excede o estágio passageiro ou transitório, avança rumo ao patamar destrutivo da raiva pecaminosa. Tempo e ira estão interligados. Quanto mais o tempo uma ofensa permanece sem solução, mais arraigada se torna. O coração se transforma em uma estufa para a raiz da amargura. No capítulo seguinte, abordaremos os perigos de nos deitarmos com nossas ofensas. Pai, eu me dirijo ao Senhor em nome de Jesus. Que Sua palavra seja luz para os meus pés e lâmpadas para o meu caminho. Mostra-me a verdade dos justos, para que eu possa andar de modo agradável ao Senhor. Ensina-me a não pecar quando eu me irar. Capítulo 3. Dormindo com o inimigo. Quando John e eu éramos recém-casados, discutíamos com frequência. A maioria desses embates verbais ocorria em algum momento depois do jantar, mas antes de irmos para a cama. Em geral, depois de uma dessas discussões acaloradas, eu não me via pronta e nem disposta a me acalmar, perdoar e esquecer antes de dormir. Como você talvez já tenha observado, eu tinha um pequeno problema em lidar com a raiva e com o perdão. Eu fazia greve de silêncio intercalada por pesados suspiros. Depois, me atirava na cama e virava as costas para o John. Mas eu me posicionava tão perto da beira da cama que os meus joelhos ficavam para fora. Eu queria ter certeza de que nenhuma parte do meu corpo encostaria nele. Depois de alguns minutos de um silêncio mortal, em que eu me ajeitava exageradamente, o John costumava dizer: deixa disso, Lisa, vamos orar. E eu falava: eu posso orar sozinha, muito obrigada. Bufava eu em resposta, sem me voltar para ele. Seguia-se mais um tempo de silêncio, no qual eu fingia estar dormindo, e às vezes John também permanecia deitado em silêncio. Outras vezes ele saía do quarto e depois voltava para resmungar e se revirar na cama. Então, de repente, ele saltava da cama como um super-herói, acendia as luzes e arrancava o edredom de cima de mim. Não vamos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, anunciava ele com autoridade. Eu já havia passado por muitas noites antes. O sol já se pôs, devolva as cobertas. E eu puxava o edredom das mãos dele. Não, retrucava John. Não, nós precisamos orar. Então, entrávamos em um cabo de guerra com um edredom. Por fim, John me vencia pela exaustão. E eu orava, de má vontade e com o coração endurecido. Algo do tipo: perdoa meu marido, como um ato de fé, pois quero que ele pare de me atormentar e me deixe dormir. No dia seguinte, John acordava feliz e descansado, enquanto eu acordava exausta e mal-humorada. Ficava com raiva porque ele tinha dormido bem e eu não. Eu não dormia bem porque ainda estava cheia de ira. Com ou sem oração, eu não sabia como renunciar à minha ira até sentir que outra pessoa fora suficientemente castigada, ou que meu lado da discussão estivesse sido adequadamente verbalizado e compreendido. Eu também precisava de garantias que eu considerasse satisfatórias de que o delito não se repetiria. Por vezes, eu cobrava algum tipo de penalidade e penitência ou promessa. A essa altura, já deve estar claro por que aquele breve período entre o jantar e a hora de dormir não era suficiente para completar satisfatoriamente esse processo. Como uma mulher em um daqueles duelos de faroeste antigo, eu ia dormir sem ter acertado as contas. Ainda havia uma dúvida a ser paga. Antes de irmos para nosso trabalho pela manhã, também não havia tempo suficiente. Em geral, eu ainda estava em modo zumbi. Por entre as pálpebras pesadas, eu lançava olhares faiscantes para meu marido.
e seguia cambaleante até o chuveiro, na esperança de melhorar minha disposição com um banho. Depois, quando eu ia tomar café, eu dava continuidade àquela greve de silêncio e acrescentava alguns suspiros devidamente calculados, caso John não tivesse percebido o meu desagrado. Por fim, ele entendia. Aconteceu alguma coisa, meu amor? Ele perguntava. Sim, eu respondi. Pensei que tínhamos resolvido tudo ontem à noite. Não, não resolvemos nada. Só queria que você parasse de me irritar e me deixasse dormir, retrucava eu com raiva. Preciso ir trabalhar. Batendo o pé com uma determinação renovada, eu subi as escadas e retomaríamos a discussão depois do trabalho. Eu teria o dia inteiro para pensar nos argumentos que eu usaria à noite. Quando chegávamos em casa, sempre tínhamos outro desentendimento, dessa vez acrescido da briga da noite anterior, e possivelmente da noite antes daquela e da outra noite. E assim por diante. Uma vez que eu não resolvia a ira em relação ao meu marido, eu sentia-me perpetuamente ofendida e estava sempre chateada ou pronta para ficar chateada. Uma parte importante de você estar irada e não pecar é reconhecer o momento de abrir mão da ira. Perpetuar a ira prolonga o pecado, que por sua vez estende o rancor, intensificando assim a reação de ira. Deixamos de tratar de uma ocorrência que causou descontentamento e passamos a lidar com um acúmulo de incontáveis infrações cometidas contra nós. Somos, repetidas vezes, atingidas pela mesma ofensa até que a situação deixe de ser apenas uma lesão e se torna uma ferida de empunhalada múltipla. Consideremos em maior profundidade que Efésios 4:26 diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aqui encontramos um princípio físico e espiritual de grande valor. Quando vamos dormir chateadas, acordamos irritadas. Quando não oferecemos misericórdia a outras pessoas na noite anterior, temos dificuldade em receber a misericórdia de Deus pela manhã. Davi, em um dos seus salmos, advertiu sobre o perigo de convidar a ira para dormir conosco. Perturbai-vos, em outras palavras, irai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Salmos 4:4. Esse guerreiro que cantava e tinha um coração que agrada a Deus compartilhou essa palavra de sabedoria que transcende épocas e culturas. Com base em sua experiência, ele nos admoestou. Davi usa um termo, no plural, para camas e corações. A maioria de nós dorme em uma cama só, e cada um de nós tem um só coração. E provavelmente ele soubesse que a maior parte da ira se passa dentro de um relacionamento. E estivesse tratando disso. Esses relacionamentos abrangem casais, famílias, amigos. Na época de Davi, não era incomum as pessoas casadas dormirem em camas separadas. O rei está dizendo a seus súditos que devem ir para suas respectivas camas, aquietar-se e, com toda calma, sondar o coração e apresentá-lo a Deus. Há um convite para honrar a Deus, para nos aquietar e saber. Saber o quê? Saber que Ele é Deus, ao permitir que Ele se revele em meio à nossa aflição, aos nossos conflitos ou às nossas crises. Ele deseja ser a última palavra que você ouve antes de pegar no sono. Na quietude, não diga mais nada. Não tenha a última palavra. Não justifique o seu posicionamento. É hora de ter o entendimento e a perspectiva de Deus, ao colocar de lado todos os argumentos. Com frequência, orar e meditar diante de Deus é muito mais uma questão de ouvir do que falar. Não posso me purificar em minhas enxurradas de palavras vocíferas e cheia de raiva. Elas expressam apenas meu lado, minhas justificativas, minhas frustrações, minha torrente de racionalizações e turbulentas e lamacentas demais para me purificar. Ela serve apenas para trazer mais sujeira à superfície. É a fonte de água viva, calma, tranquila e profunda que revigora e remove a minha culpa e a minha vergonha. Mas, e se decidirmos rejeitar o conselho de Davi e recorrer ao nosso próprio raciocínio? Nossa frustração e nossa dor são reais e presentes demais para renunciarmos a elas sem antes dormir pelo menos uma noite em sua companhia. Acolhemos a ira e a trazemos junto do peito, como se fosse um escudo. Ainda que peguemos rapidamente no sono, teremos uma noite de inquietação e de tormento. Como acontecia comigo, pois quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, e quanto mais falar, mais tolice dirá.
Eclesiastes 5:3. Em vez de acordarmos limpas, lúcidas e revigoradas, encontraremos mente pesada em razão de pensamentos sórdidos e irados de todo tipo. É bem possível que os pesadelos da noite anterior nos acompanhem à luz da manhã e talvez nos envolvam em uma mortalha esfarrapada de desânimo ou medo. Tentamos nos desvencilhar dos sonhos, mas, em manhãs desse tipo, eles parecem apegar-se tenazmente a nós. Quando John e eu nos casamos, não raro eu acordava com raiva dele por causa de algum sonho que eu tivera durante a noite. Estava convencida de que ele havia participado ativamente e de bom grado do meu pesadelo. E estava quase certa de que ele sabia o que havia feito e que voltaria a fazê-lo na vida real, assim que tivesse oportunidade. É claro que eu estava sendo ridícula, mas tudo parecia bem real na opaca luminosidade matinal de meu rancor. Ou talvez sua noite tenha sido tão desprovida de sonhos quanto de descanso. Você dormiu, mas o sono foi leve e agitado. Agora, os vestígios da ira da noite anterior parecem um denso nevoeiro em sua mente, que confundem seus pensamentos. Você se esqueceu dos pedidos de desculpa e do perdão, lembrando-se apenas da ofensa. À luz da manhã, a situação parece mais assustadora e ofensiva. Não dá para deixar passar. Alguém tem que pagar pelo que fez. Agora você é vítima, e vítimas não pedem misericórdia, pois estão ocupadas demais exigindo reparação. Recusamos a misericórdia que Deus oferece pela manhã quando acordamos, pois nos sentimos cheias de razão ou vitimadas. Se há uma coisa que eu aprendi é que preciso ser um bocado de misericórdia, e portanto tenho de oferecer um bocado de misericórdia. Ao voltarmos a Efésios, vemos que Deus tem mais uma coisa a dizer. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Pecar nos momentos de ira, adiando sua resolução, permite que o diabo tenha acesso a essa situação ou lhe dê direito de interferir. No comentário de Matthew Henry, encontramos a seguinte observação: que seus ouvidos sejam surdos, aqueles que sussurram, contam mentiras e espalham calúnias. Quando estamos sozinhos na cama, cheias de ira, a quem mais daremos atenção? Nosso pensamento soa alto demais, e ele impede-nos de ouvir a voz calma e suave. E percebemos a voz mais agressiva e estridente, aquela que mantém o registro exato das ofensas cometidas contra nós no passado. O acusador de nossos irmãos envia seus mensageiros. Eles sussurram alto em nossos ouvidos enquanto tentamos pegar no sono. Eles intensificam o ataque e incluem mentiras e calúnias ao mesmo tempo em que repassam imagens de mágoas e dores do passado. Em seguida, projetam possibilidades futuras de conflito e, quando acordamos, sentimos-nos exaustas, aborrecidas e profundamente ofendidas. Não se esqueça de como a Bíblia descreve o diabo. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Ele anda ao redor, à procura daqueles que não são sóbrios e vigilantes. Sóbrio é o oposto de embriagado. Uma pessoa embriagada muitas vezes não tem consciência do que está acontecendo à sua volta. Suas percepções e suas perspectivas ficam embaçadas. Seu tempo de reação é mais lento e o seu raciocínio fica distorcido. Estar vigilante significa prestar atenção e ficar sob aviso. Implica em despertar e estar atento. Os leões costumam caçar durante a noite. O diabo é comparado a um leão que ruge, à procura de alguém para devorar. Claro que ele não entra literalmente no nosso quarto e nos devora fisicamente. Se fosse o caso, faríamos questão de resolver a própria ira antes de encontrarmos a cabeça no travesseiro. Não, ele nos consome de outras maneiras mais sutis. Maneiras que, embora sejam menos evidentes, não são menos perigosas para nós. Ele devora nossa alegria, nosso descanso, nossa força, bem como nossa saúde, nossos relacionamentos e pensamentos. No lugar do silêncio tranquilo, ele incute o ruído contínuo das acusações. O temor sereno e reverente do Senhor é sobrepujado pelo medo que nos atormenta e nos tortura. Creio que Deus usou a persistência de um leão faminto e o terror que ele causa para nos ilustrar a determinação e a persistência que Satanás busca.
Ele fareja ofensa e ira, não resolvida da mesma forma como um leão sente um cheiro de um sangue da sua presa. Talvez jamais compreendamos plenamente aqui na Terra quão importante é obedecer às advertências de Deus. Aqueles que têm obediência semelhante à de uma criança, que não recorrem a longas justificativas, recebem mais autoridade espiritual do que os eruditos que escolhem apoiar-se no próprio entendimento. A obediência protege, mas a sabedoria humana é loucura para Deus. Em comparação com a sabedoria de Deus, a nossa tem aparência de mera insensatez. Eu moro no Colorado, e se um guarda florestal batesse à minha porta e avisasse que tem um urso selvagem e isso a meada solta, aqui na nossa vizinhança, eu não apenas daria ouvidos às palavras do guarda. Eu também lhe pediria que sugerisse algumas precauções sutis. Se ele dissesse, é importante dormir com as luzes acesas à noite. Eu seguiria suas instruções, embora sempre prefira dormir no escuro. E eu continuaria a dormir com as luzes acesas enquanto o urso não fosse capturado. Deus deseja que durmamos na luz de sua verdade e que a compreendamos plenamente, ou não. Se somos advertidas, de modo tão sucinto, a ser sóbrias, vigilantes, atentas, autocontroladas, é sábio darmos ouvidos a essa advertência. Aprendi essa lição do modo mais difícil. Eu imaginava que fosse mais sábia e que conseguisse dormir mesmo quando estivesse com raiva. Não foi algo que começou quando eu me casei. Já estava presente em minha infância e na juventude. Eu tinha o hábito de ficar deitada na cama, meditando sobre a ofensa. Pensava em vingança e em minha ideia de justiça. Eu não era cristã, portanto, no curso das minhas amarguradas reflexões, eu não refletia sobre a sabedoria de Deus e sua instrução. Permitia que o modo de pensar do mundo ditasse minhas atitudes e reações. Estudos comprovam que a maioria de nós desenvolve a reação de ira no início da infância. Os padrões são definidos por meio de reforço positivo ou negativo. Aprendemos a fazer o que funciona ou o que leva outras pessoas a nos dar atenção. E repetimos esse comportamento com tanta frequência que ele se torna um hábito. Algumas de vocês também tenham tomado a perigosa decisão de ir para a cama com raiva por ignorância, como eu fazia quando era criança. Outras talvez conheçam a verdade, mas escolham a sua própria sabedoria. Ou talvez escolham não ir para a cama iradas com outras pessoas. Sua ira é contra si mesma. Vão dormir decepcionadas ou chateadas consigo mesmas e imagina que ao castigarem a si próprias durante toda a noite, acordarão diferentes e transformadas. Mas não é isso que acontece. O castigo repetido a cada noite não é construtivo. Pelo contrário, ele é destrutivo. Engana-se quem imagina que a ira só é destrutiva quando se volta para outras pessoas. Quando eu não estava aborrecida com o meu marido, muitas vezes estava decepcionada comigo mesma. Toda noite, quando eu ia para a cama, recitava uma lista mental de tudo que havia feito de errado durante o dia. Eu me condenava com essa lista e me flagelava com a vergonha produzida pela recordação de erros, na tentativa de realizar expiação por minhas infrações. Não estou dizendo que é errado fazer uma retrospectiva do dia e perceber no que se equivocamos, ou desejar que tivéssemos agido de forma diferente. É saudável deixar que o Espírito Santo traga à lembrança palavras ou atos que nos entristecem. A melhor forma de fazer isso, porém, é na quietude do nosso quarto, lendo a Bíblia ou entrando em comunhão com o Senhor em nosso coração. Aquilo que eu fazia e aquilo que eu temo que muitas vezes façam era de me repreender durante a noite. E então deixar que o peso da culpa me sufocasse enquanto eu dormia. Pela manhã, permitia-me orar e até pedir perdão, mas a essa altura a culpa era tão intensa que eu tinha dificuldade de crer que as misericórdias do Senhor se renovavam a cada manhã. Por exemplo, eu ficava decepcionada com a maneira que eu tinha tratado os meus filhos durante o dia. Eu me condenava fortemente, dizendo: deveria ter sido mais paciente. Permitia que a culpa tomasse conta de mim, até que eu me sentisse angustiadamente mal, e nesse desespero e nesse ódio de mim mesma, eu ia dormir.
Tinha esperança de, ao acordar, não estar tão aflita a respeito da minha impaciência e de a cena daquela noite anterior não se repetir. Em vez disso, porém, eu acordava me sentindo desanimada, fracassada, e o peso dos sentimentos eram tão grandes que pareciam insuportáveis, tornando os desafios do dia ainda mais difíceis. Eu criava condições, ideias para voltar a fracassar. Então, eu descobri que o ódio e a raiva de mim mesmo são destrutíveis. Se encher de culpa não transforma nosso relacionamento nem o nosso ser interior. Jesus sabia que a culpa por nossos pecados e falhas eram pesadas demais para nós e, portanto, ele a tomou sobre si. Ele deseja que a luz de sua verdade, a sua palavra, brilhe sobre nossas falhas. Essa luz cura aquilo que ela revela. Ao nos aproximarmos de Jesus, ele dissipa as trevas da nossa vida até que elas se tornem luz. Culpa e escuridão, misericórdia é luz. Os versículos a seguir estão entre os meus prediletos. Apresentam uma bela imagem do processo de transformação. A vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Provérbios 4:18. Em um capítulo mais à frente, trataremos da questão importante de perdoar a nós mesmos. Por ora, precisamos ter consciência de que estamos trilhando a vereda do justo. Embora não sejamos perfeitas, estamos caminhando rumo a um dia perfeito. Este é o momento de deixar que o seu coração seja purificado. Convido você a aceitar a palavra e a sabedoria de Deus e a orar comigo. Pai, eu me dirijo ao Senhor em nome de Jesus. Cometi o erro de dormir com o inimigo. Por favor, me perdoe. Não vou mais dormir com raiva, nem com culpa, nem com ira. Não vou mais permitir que a escuridão envolva o meu coração. Quero que a luz de sua palavra e do seu amor permeie meu coração com a verdade. Permanecerei tranquilo, silêncio na minha cama e buscarei sua direção. Tomarei para mim a promessa de sua palavra quando diz: quando se deitar não terá medo e o seu sono será tranquilo. Humilho-me em obediência debaixo de sua mão poderosa. Resisto ao diabo, que terá de fugir das partes da minha vida em que dei lugar a ele. Peço que o Senhor me proteja enquanto eu durmo, pois em paz me deito, logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Se você ouviu até aqui, peço que se inscreva nesse canal se você não for inscrito, deixe o seu like e um comentário para me ajudar, e até o próximo capítulo.